Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 252. E hoje vamos falar sobre clima espacial e sensoriamento remoto. Um tema bastante interessante que envolve pesquisas que começam com Galileu Galilei, que foi quem percebeu o primeiro ciclo de manchas solares, e como isso interfere na dinâmica do sensoriamento remoto, como é que é feito o monitoramento, quais são os sistemas sensores que existem nesse tipo de avaliação, nesse tipo de abordagem. Mas antes, tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professor, tudo certo? Hoje a gente vai trocar uma ideia e falar um pouco mais de espaço, né? Eu acho que todo mundo que começa aí a estudar sensoramento remoto e tal, já tem um pezinho na astronomia, né? Então, Isso. A gente está sempre ligado nessas questões, né? E nos interessa muito entender essa dinâmica, né? Esse clima espacial que é criado e como ele interfere, por exemplo, no imageamento. A gente vai ver que tem uma relação direta e que isso, inclusive, vai impactar na escolha da sua imagem, na qualidade da imagem que é gerada, né? Então é importante a gente entender como funcionam essas coisas, e isso passa também por um tópico, né, uma das bases do sensoriamento remoto, que é a interação da radiação eletromagnética com a atmosfera, né, que é um tópico super importante para nós, que inclusive está presente aí em todas as nossas formações, né? Aproveitar também o espaço para falar do nosso evento, né, que vai acontecer dia 18 de novembro, né, e onde a gente vai falar um pouco sobre modelagem espectral. E o bacana é que, para entender a modelagem espectral, para a gente chegar nesse tópico, a gente tem que entender essas interações que acontecem, né, que ocorrem lá no espaço, e que são super interessantes, né, do ponto de vista de aplicação, de prática. Então você cria outros sistemas sensores para monitorar essas atividades, né? Então é muito interessante e tenho certeza que vai ser uma discussão super legal. Com certeza, exato. O dia 18, a gente ainda vai fazer um episódio antes do dia 18, né? O nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre modelagem espectral, que é o tema do evento que nós vamos fazer dia 18, às 19h30. Né? Dá uma olhada nas redes sociais nossas, se inscreve. Eu não cheguei a confirmar o link para colocar aqui, mas normalmente os nossos eventos têm sido com o link geosensor.com.br/evento, tá? Eu vou divulgar aqui e vou confirmar com a nossa equipe, mas, de qualquer maneira, se não for esse o link, passa a ser o link agora, né? Porque a gente está divulgando. Então, não tem problema com relação a isso. Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. Hoje o Rubens não pôde estar com a gente entrou em contato, ele não respondeu, enfim, ele assumiu um cargo novo no governo do Distrito Federal, ele é funcionário, né, de carreira do GDF, então ele assumiu uma gestão, está super atarefado, enfim, mas está aí sempre participando conosco dessas discussões, certo? Bom, essa questão de clima espacial é uma temática que muito me interessa há muito tempo, porque eu fui professor de climatologia durante muitos anos, e toda a dinâmica de climatologia passa por balanço de radiação. Verdade. E a gente fala sempre em sensoriamento remoto também, quando a gente vai falar sobre o modelo básico de sensoriamento remoto, que é o início, né? A gente tem a fonte de radiação eletromagnética, o fluxo incidente, o fluxo radiante refletido, né, as interferências atmosféricas, e isso é algo que faz parte
né, do cotidiano do profissional de sensoriamento remoto. Mas eu falei que começa com Galileu Galilei, porque Galileu percebeu, ao utilizar, né, telescópios, ele percebeu que o Sol apresentava, ao longo do tempo, a presença de manchas solares, que são manchas escuras que aparecem na superfície da nossa estrela, e elas ocorrem em pares. Depois, se estudando com mais detalhes, se percebeu que são linhas de indução magnética que vão, né, na estrutura mais atmosférica solar, gerar essas linhas, e quando essas linhas se aproximam, normalmente você tem ejeção de massa coronal, você tem, né, as tempestades solares, enfim. E essa quantidade de energia que é liberada normalmente interfere nos sistemas terrestres. Apesar da Terra ser o seu próprio, né, escudo protetor, o campo geomagnético gerado pela rotação interna, né, de núcleo interno e núcleo externo, gerar essa proteção contra uma radiação de altíssima frequência, a gente tem, nos locais onde saem e chegam as linhas de indução magnética desse campo geomagnético, locais mais frágeis, onde normalmente ocorre o fenômeno de ionização, fenômeno de aurora polar, que é boreal no hemisfério norte, austral no hemisfério sul, e que a cor das auroras depende do gás que está sendo ionizado. Isso é um indicador extremamente interessante. Quando o Gustavo propôs a gente falar sobre clima espacial e sensoriamento remoto, eu fui dar uma olhada no Space Weather Prediction Center, que é, né, como o próprio nome já diz, um centro de predição de clima espacial da NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, que é o serviço atmosférico e oceânico norte-americano. O site é swpc.noaa.gov. E ali você tem, além de uma série de informações, né, do que está acontecendo, as erupções vindas do Sol, né, as tempestades solares, os monitoramentos, né, da parte da corona, melhor dizendo, tudo isso é registrado nesse site do NOAA. E existem vários dashboards, inclusive a presença e a previsão, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, da formação de aurora. Você tem uma estrutura de dashboard de previsão de aurora. Isso cara, Diga. isso é muito legal porque tem uma componente econômica aí também, né? Sim. Com certeza o pessoal lá né, ali, Islândia, né, lá de cima, eles estão Uhum. ligados nisso aí, né? Então, por exemplo, a gente chegando em atividades solares de mais alta intensidade e podendo prever isso, né? Fazer um Uhum. modelo de predição, você consegue, por exemplo, orientar preços de hospedagem para ver, né? Enfim, observar esses Fenômeno. fenômenos. Para a Exato. gente, Não é uma eu coisa nunca fácil. vi. É difícil você monitorar a aurora do chão, né? Mas Uhum. é algo extremamente demandado, você fazer filmagens, você registrar isso, né? Então, tem turismo, realmente. A Islândia tem serviços de turismo que fazem a visualização do fenômeno das auroras polares. E é uma coisa extremamente interessante de se monitorar. Mas o que eles salientam nos seus dashboards não é só a aurora, eles estão fazendo também análise em aviação, em energia elétrica, em manejo ou gerenciamento de emergências, nos sistemas de posicionamento global, nos sistemas de rádio, satélites, né? E tem também dashboard para entusiastas de clima espacial. Então, Sim, é algo sim. extremamente legal de se analisar. E eu estava vendo também nessa questão, que a gente chegou no máximo solar, agora, dia 15 de outubro, né? A gente chega ao máximo do período solar. O que é isso? Como eu falei, Galileu percebeu as primeiras manchas solares. E ele percebeu que, ao longo de um ciclo, normalmente de 11 anos, havia uma intensificação do número de manchas e depois uma redução. Ele chamou
esse ciclo, né, de ciclo de manchas solares, e a ele é atribuído o primeiro ciclo observado. Nós estamos no 25º ciclo de manchas solares, desde o primeiro observado por Galileu Galilei. Nós tivemos, em alguns momentos da nossa história climática, momentos de mínimos de atividade solar em que nós não tivemos manchas solares, e tivemos períodos, pequenas glaciações ocorrendo, por exemplo, na Europa, né? Uma redução de temperatura muito grande. Então, a gente tem associado, além das mudanças climáticas, a gente ainda tem o ápice de um período de atividade solar, ou seja, agora, pelo que eles divulgaram pelo NOAA, no dia 15 de outubro, chegamos ao ponto de inflexão, ou seja, a partir daí diminui o número de manchas solares e diminui a atividade solar. E isso leva, né, um período aí que seria a metade desses 11 anos, né, 5 anos e meio mais ou menos. Os ciclos variam de normalmente 11 anos, mas eles podem ter 12, 13 anos, e isso tudo é previsto, inclusive o número de manchas solares, que é o número de Wolf. E esse número também é importante porque isso vai despertar interesse na manutenção de todos os sistemas que dependem de eletromagnetismo, porque um pulso eletromagnético pode gerar problemas sérios nesses sistemas, né, Gustavo? Você estava comentando, por exemplo, o monitoramento de imagens. Eu queria que você salientasse um pouco isso, por causa da sua vivência na questão. Enfim, eu trabalho um pouco, né, com essa parte de imageamento, né? O quão eficiente é o imageamento de determinados sistemas sensores para determinada área no globo, tá? E o que acontece é que nos últimos meses, principalmente nesse segundo semestre, né, aí do final de junho até aí o final de outubro, nós tivemos uma série de eventos, né, de flares, explosões solares, enfim, de ejeção de massa coronal, que afetaram diretamente os satélites de observação terrestre, né? No sentido, não só eles, né? Como você comentou, tem, enfim, sistemas de posicionamento, né? GNSS, de telecomunicações, que afeta também. Só que nos de imageamento, você tem uma componente que é o próprio sensor, né? Ou seja, é um sensor, ele é sensível à radiação eletromagnética. E aí, esse sensível, ele tem um limite, né? Então, se você estoura esse limite de radiação, você acaba comprometendo a estrutura, o hardware do sistema sensor, né? E aí, o que acontece? Em determinados dias, foi registrado pelo NOAA, e, enfim, isso é muito legal, porque você tem um monte de dashboards aqui, né? Depois a gente pode abrir até um parênteses sobre isso, você está até ministrando uma disciplina, né, sobre dashboards e datasets. Isso. Porque é tanta coisa que você precisa de uma disciplina para conseguir discernir tudo. E aí você, enfim, esses registros, né, eles são catalogados, e o pessoal enfim, das empresas ou dos organismos que tomam conta de determinados programas de imageamento, eles estão de olho nisso, porque em um evento desse tipo, você pode carregar ali as camadas exteriores, né, da nossa atmosfera de prótons, né? E isso é danoso ao sistema sensor. Aí o que faz? Lembrando que a luz demora cerca de 8 minutos para chegar até a Terra. Né? Então, você tem o tempo que um fóton leva para chegar até a gente. Isso. Né? E aí você pode usar esse tempo, por exemplo, para desligar o seu satélite, né? Ou os seus satélites, quando você trata de constelações, você desliga naquele determinado período, né? Você pode, enfim, fazer manobras para virar ele também, para não expor a parte do sensor mesmo, né? E aí você cessa o imageamento. Então, em determinados dias de junho, julho, agosto, setembro não lembro se teve, mas outubro teve, você teve a interrupção do imageamento global. Então, se você entrar em determinados portais e procurar por algumas imagens de sensores, principalmente sensores que têm uma resolução temporal muito boa, você vai achar alguns gaps desses, né? Mas é porque para preservar o sistema.
porque senão corre um risco muito grande de você não conseguir fazer o imageamento. Ou de, se fizer esse imageamento, haver uma contaminação, né? Aquela radiação contaminar ali o seu sistema sensor. Você precisa ter um controle muito rígido disso. É bem parecido com os sensores termais, né? Que a gente sempre fala aqui, que ele tem que ter um ajuste muito fino e um controle muito rígido das condições de imageamento, senão contamina tudo. E aí você tem esse impacto, né? Agora, isso aqui a gente está falando numa perspectiva científica, né? Agora eu fico pensando, por exemplo, nesses sistemas que a gente não faz nem ideia, mas que são de defesa, por exemplo, né? Você tem sistemas que eles fazem imagens a cada minuto, né? Eles vão gerando imagens, porque são sistemas de defesa de altíssima resolução. São coisas que nós aqui, réis mortais, não temos acesso. Mas você imagina. E aí, pô, enfim, aí linkando o contexto geopolítico, no meio de guerra com Rússia e Ucrânia, enfim, Palestina e Israel, e simplesmente você não tem mais transmissão de dados por pelo menos um dia, né? Então você tem assim, são vários impactos, né, dentro da nossa área, mas enfim, é um fenômeno interessantíssimo de ser estudado, né? Dentro dos próprios dashboards você tem uma comparação entre os ciclos, né? Então a gente já ultrapassamos o ciclo SC, né? Acredito que seja de Solar Cycle, né? A gente já ultrapassou o 23 e a gente está ultrapassando o 24, né? Que foi Não, nós estamos no 25º. Isso, então, mas eu digo assim, a comparação entre os picos de ocorrência de manchas ou de flares, né, de explosões de manchas, isso. Exato. Isso. Tá, entendi. A gente está subindo e a maioria desses dashboards eles possuem, né, e isso aí já é um link com a nossa questão de análise, né, de ciência de dados. A maioria desses dashboards já possuem um algoritmo preditivo, né, que trabalha dentro da perspectiva de séries temporais, né? Então ele vai pegar aqueles dados ali do passado e tentar prever o que vai acontecer no futuro. E a maioria das variáveis aqui que são utilizadas, elas estão ultrapassando os valores que foram preditos, né? Então, enfim, número de manchas, as explosões solares, né? Enfim, concentração de prótons. É bem interessante da gente entender isso. Então, uma coisa interessante é que agora, em setembro, a gente teve aí as primeiras imagens capturadas pelo CCOR-1, que é o Compact Coronagraph, que é um coronógrafo compacto que está inserido no GOES-R, né? O GOES é um satélite ambiental operacional geoestacionário, ele está na série R, né? Que é um programa de colaboração entre NOAA e NASA, e eles colocaram esse sistema lá. E agora, então, em setembro, outubro, nós tivemos as primeiras imagens dessas erupções solares vistas por esse sistema sensor. Uma outra coisa interessante para quem trabalha com sensoriamento remoto, para entender essa dinâmica solar, é justamente o Observatório Dinâmico Solar, ou Solar Dynamic Observatory, o SDO. O SDO é um sistema também desenvolvido pela NASA, né? E ele tem diversos sistemas sensores que observam o Sol em vários comprimentos de onda, do ultravioleta até o infravermelho, só que a gente tem, além disso, tem um magnetômetro, tem uma série de sistemas sensores, os mais variados. Você faz composição colorida usando faixas distintas do espectro, né? Tem um magnetômetro, tem um medidor de intensidade, e nesse medidor de intensidade, o HMI, você vê muito bem as manchas. Essas manchas são enormes, cabe o planeta Terra dentro de uma mancha só. Sim. E o legal é que essas manchas vão acontecendo e têm periodicidades. E elas têm maior intensidade, menor intensidade, dependendo da época. Isso interfere no ganho de radiação e interfere em toda a dinâmica espacial. Então, a gente que está começando, né, a falar sobre modelagem espectral, porque a gente está lançando uma nova
turma do nosso curso introdutório, né, de introdução ao sensoriamento remoto, a gente precisa entender a dinâmica espacial e, principalmente, como é que funciona esse modelo básico para a gente saber como é que a radiação pode interferir na aquisição desses dados. Então, fica a dica, observar aí o SDO e dar uma olhada também nos dashboards desse sistema de predição, esse centro de predição da NOAA, do Space Weather Prediction Center, swpc.noaa.gov, que vale a pena ter muita informação ali a respeito dessa questão. É uma área tão interessante que a gente tem pesquisadores, o próprio diretor atual do INPE é um especialista em clima espacial, né? E eu sempre achei muito interessante a relação com as cores das auroras. Recentemente, eu vi um post no Instagram e achei muito legal. Cheguei a salvar as imagens, porque ele faz uma explicação sobre isso. Deixa eu ver se eu resgato aqui, porque foi antes dessa sequência de viagens que eu fiz. Tem a aurora vermelha quando você tem excitação atômica de oxigênio em altas altitudes. Quando você tem excitação atômica do oxigênio em baixas altitudes, a aurora fica esverdeada. Quando você tem a ionização molecular do nitrogênio acima de 96,6 quilômetros, fica roxa. E abaixo de 96,6 quilômetros fica azul. Então, a cor indica qual o grau de ionização que está acontecendo, qual é o gás que está sendo alterado, e isso é bastante interessante para compreender que a gente tem uma... Porque a gente pensa, quando estuda, principalmente climatologia, né, que a atmosfera é um mix de gases, aqui no nível mais baixo é mesmo, né, você vai ter ali oxigênio, nitrogênio com maior percentual, 78%, 21% de oxigênio e demais gases, mas à medida em que você sai dessa homosfera, né, dessa estrutura, aliás, dessa heterosfera, que você tem essa estrutura heterogênea, você vai entrando em níveis de layers de gases específicos. E esses gases é que recebem essa radiação de alta frequência que vem do Sol e são ionizados, e por isso formam o fenômeno de aurora. A estrutura de dashboard das auroras é muito legal, porque ele te dá a probabilidade, né? Ele chama inclusive de máxima verossimilhança da aurora, baixa até alta, e vai te mostrando onde. Por exemplo, no Alasca, hoje, tem ali uma probabilidade maior. Em termos de probabilidade, ele tem um outro gráfico aqui de probabilidade, em que ele vai de 10% a acima de 90%. Hoje está em torno entre 10% e 50%, ou seja, está numa estrutura baixa, porque ele te dá também qual seria a deposição de energia que tem por área ali, e é muito interessante, porque são modelos de predição de fenômeno de aurora. Vale a pena dar uma conferida nesse dashboard dentro do Space Weather Prediction Center. Acho que a gente passou um pouquinho sobre, sobre esses pontos, sobre a importância de se entender isso, né? É claro que aqui ninguém está pretendendo ser um especialista em clima espacial, mas é importante a gente entender os efeitos disso nos dados que a gente utiliza, né? Uhum. Então, e como a gente comentou, você tem uma infinidade de sistemas, de sites, de dashboards que disseminam, né, que servem questões, esse tipo de dado. Então, assim, às vezes você pode utilizar isso como uma questão de pesquisa para produzir algum artigo, né? Então, será que isso tem algum efeito tardio, talvez? Eu tenho uma imagem que foi adquirida 2, 3 dias após uma tempestade geomagnética, e outra que foi adquirida há 1 ano do mesmo lugar, onde não tinha nenhum contexto de máxima atividade solar, né? Avaliando os dados ali sem correção atmosférica
Será que tem grandes diferenças? É claro, fazendo todas as correções de angulação e tal, né? Posição do Sol, distância, né? Terra-Sol e tudo mais. Então, assim, acaba que entra no nosso campo também. E isso é muito interessante. Lembrando que esse assunto, né? A interação da energia com os alvos, sejam eles em superfície ou na atmosfera, é a base não só para o sensoramento remoto óptico refletido, para o termal também, para o micro-ondas também. Tá? Então a gente está falando aqui de algo primordial. Assim. Então você tem que entender essas interações. Tá? Lembrando que no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre modelagem espectral e teremos o nosso evento no dia 18, né, que traremos muito desse caráter introdutório do sensoriamento remoto. Né? Vamos abrir novas turmas da nossa capacitação de introdução ao sensoriamento remoto, né, onde tem muito dessa parte teórica, né, além, claro, de muita prática, como o pessoal já conhece, né? Então, tem programação, tem tudo que a gente entende que está no nível introdutório. Então, para você que não faz a menor ideia de como essas coisas funcionam, né? Como que um sistema sensor a 400, 700 quilômetros, né, de altitude consegue gerar uma imagem com precisão, né, de cada ponto da superfície terrestre, como que isso funciona, né? Eu te convido aí a participar do nosso evento, né? Vai ser um momento ali de interação, né? Um momento que vocês que ainda não conhecem vão conhecer a nossa comunidade, né? Sempre tem umas figurinhas carimbadas, é super bacana. Pessoal que já nos acompanha aí há vários anos. E é uma oportunidade de adquirir, né, um conhecimento nessa área que está cada dia mais importante, né? Então a gente está vendo que afeta várias esferas do nosso, enfim, da nossa vivência, né? Então, se você tiver um evento muito forte de tempestade geomagnética, por exemplo, você pode interromper telecomunicações, né? Então, internet via satélite, televisão, enfim, e os sistemas de posicionamento, né? Você tem veículos hoje que funcionam só via sistemas de posicionamento. Sim, Só a via própria GNSS. aviação é altamente dependente, né? Pois é. Então assim, isso está presente no nosso dia a dia. É importante a gente saber, né? E digo isso principalmente para o pessoal que ainda não é, vamos dizer assim, da área do geo em si, sabe? Da geografia, enfim, engenharia florestal, ambiental, geologia e tal. Porque tem muita gente que orbita esse meio das geotecnologias, mas não necessariamente é formado nisso. Tá? Então, esse tipo de evento é para você também, para você se apropriar desse conhecimento, que essa é a nossa ideia. Né? A gente está aqui para divulgar, disseminar a maior quantidade de conhecimento possível e ajudar a construir conhecimento na cabecinha de vocês. Maravilha. E está aqui o link rodando aqui embaixo, geosensor.com.br/evento, tá? Para aqueles que já mandei, como eu falei, mandei para a nossa equipe aqui, eles acabaram de responder que esse é o link mesmo, né? Vamos manter esse acertamos. mesmo link. Isso é uma combinação que eu fiz da gente não mudar o link justamente para facilitar, né, aqui no nosso podcast essa questão. E só para a gente fechar, eu estava vendo aqui, Gustavo, no site da NASA, a ciência por trás dessa questão das manchas solares, tem um artigo muito legal, né, sobre pesquisa, falando sobre os ciclos de 11 anos. E com relação ao 25º ciclo, que é o que a gente está vivendo, chegou agora no dia 15, a gente, né, chegou no dia 15 de outubro a gente chegou ao máximo desse ciclo. É interessante porque ele está com um número de manchas, né, um pouco maior do que o ciclo anterior, mas menor do que os 3 ciclos anteriores. Então, durante muito tempo eu vi discussões dizendo a temperatura do globo está aumentando porque o número de manchas solares está aumentando e a gente é altamente dependente. Eu já acreditei nisso, inclusive, mas a gente está vendo que, diferente do que a gente está observando nas séries temporais de temperatura, em que 2024 é o ano mais quente de toda a série e vem depois de 2023, a gente está vendo que
apesar disso, né, dessa questão que tem uma interferência antrópica muito grande, ou seja, das mudanças climáticas, os ciclos de manchas solares não estão acompanhando como alguns defendiam no passado essas questões, e eu mesmo já acreditei nessas correlações quando antes, principalmente, do desenvolvimento de vários sistemas sensores de monitoramento atmosférico. Já falei sobre isso em alguns outros eventos e também já fiz live para falar sobre isso, né, de como a gente muda a nossa forma de pensar à medida em que os dados vão surgindo e vão sendo robustecidos por toda a discussão. Então fica a dica, está aqui, geosensor.com.br/evento, vai ser na próxima, esse episódio aqui nosso está indo ao ar dia 11, na semana seguinte, no dia 18, a gente vai ter o episódio sobre modelagem espectral e o evento às 19h30. Então se inscreva porque ainda dá tempo e a gente se vê lá no evento, tá bom? Uma grande semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Gustavão, um grande abraço. Abraço, professor, abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento.